Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado, então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, com essa coisa bem básica mesmo, ok? Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal, nós estamos com 2 livros aí à venda também, se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Para o nosso canal eu digo a mesma coisa, espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalhe isso aí que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Deixo um grande abraço a todos e fique ligado. Então pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Ok? Essa lição é a lição 15, que é uma continuação da lição 14. Nós estamos no capítulo 6. Agora começa na lição 15, o capítulo 6.2, que se refere a medições de ferramentas. Na preparação da máquina CNC, o comando deve receber um registro de informações das dimensões reais das ferramentas indicadas no programa a ser executado. Essas dimensões são importantes para o posicionamento preciso da aresta de corte desejada na coordenada programada. Esses valores, popularmente em chão de fábrica, damos o nome de preset da ferramenta. Em tornos com ferramentas estáticas, estática que é aquela ferramenta que fica parada, né? Funciona assim, tá? Então aqui eu tenho já explicamos isso aqui na aula passada, mas vou dar uma recapitulação. Então um esquema normal, isso aqui é uma coisa bem comum no torno, pode ser que tenha alguma coisa até diferente por aí, mas é coisa normal. Ou pode ser que se essa torre estiver para o lado de cá, esse amarelo estaria para o lado de cá também, daí o X positivo vem para cá. Ele espelha essa situação, tá? Apenas isso. Mas como em máquinas CNC, nos tornos CNC, a torre normalmente fica do lado contrário, né, no traseiro, né, mas eu vou mostrar aqui a situação. Então o amarelo aqui é a área de trabalho da máquina, nos fins de cursos, né, então você tem 2 eixos, o eixo X e o eixo Z. Esse ponto aqui, é a torre de ferramenta. Esse ponto aqui, ele se encontra normalmente, pode variar também, mas isso aí que eu digo normalmente, que a maioria dos casos, aí, tá? 99% dos casos, ela fica na face da torre, onde encaixa a ferramenta, aquele VDI que nós vimos na aula passada, né? No centro do diâmetro que encaixa o pino aí, tá? Então, esse ponto aqui, ponto R, é o ponto de referência para deslocamento da coordenada programada. Então tudo que eu programar é esse ponto que vai se posicionar na coordenada. Se eu programar x200 z100, ele vai procurar aqui
a coordenada x200, z100 e vai posicionar esse ponto nessa coordenada, tá? Como durante a usinagem praticamente inviável, né, a programação por esse ponto, porque quem corta é a ponta da ferramenta, nós temos que fazer com que esse ponto seja transferido para a ponta da ferramenta. Tá? Então, como que nós fazemos isso? Existe uma página do comando da máquina que são registrados os valores para cada ferramenta de deslocamento. Vamos falar do torno aqui. Nesse sentido aqui, essa medida X, da pontinha da ferramenta até o centro desse ponto. E a medida em Z também, da pontinha da ferramenta em relação a esse ponto. Então, essas duas medidas são colocadas numa página específica desta ferramenta. Vamos imaginar que essa ferramenta seja a T8. Então a T8 vai ter uma página lá no gerenciamento de ferramentas do comando, e aí nessa página eu vou colocar esse valor X e esse valor Z. E até aí não resolveu nada ainda. Quando a T8 entrar na máquina, ela vai continuar posicionando pelo ponto R, mesmo que esteja com essa página alimentada. O que vai fazer com que esse ponto R venha para a ponta da ferramenta? Vai ser a compensação da ferramenta no programa. Então existem funções que fazem com que essa referência passe para a ponta da ferramenta. Tá? Isso nós vamos ver em aula, na próxima aula. Exatamente na próxima aula. Por quê? Porque para o comando FANUC é de um jeito, para o comando Siemens é de outro. Então, nós vamos dividir em duas aulas. Essa aqui continua sendo valendo para o comando FANUC e o comando Siemens. Ok? Aquele mesmo exemplo, X200 é Z100, a pontinha da ferramenta, com ela compensar a pontinha de ferramenta que vai parar naquele ponto lá. Porque quem vai executar a medida na peça é a ferramenta. E outra coisa, quando você mede uma peça que foi usinada, uma ferramenta já compensada, você precisa fazer um ajuste. Vamos supor que você teve que tornear aqui um diâmetro de 50. E você programou X50, 000, e você veio com a ferramenta e torneou aqui. Depois você vê e a ferramenta entrou 50, está com um diâmetro de 50,5. Tá? Então, 50,5 quer dizer que ela está com uma altura, divide esse ponto 5 que passou da medida para os dois lados, porque nós estamos falando em um lado só aqui. Então, 0,25 para cá, 0,25 para cá. Então, essa ferramenta tem que entrar 0,25 a mais na profundidade aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Para ela entrar 0,25 a mais, eu tenho que reduzir esse valor do X em 0,25. Se eu torneio aqui um rebaixo, vamos supor 30 de profundidade, meço, ele está com 30,1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que afastar 1/10 essa minha usinagem. No meu programa, eu pus lá Z, vamos supor que a face 0 do zero peça está aqui na face da peça. E no meu programa está lá Z menos 30. 000. Então era para estar zerado, mas deu 30,1. 1/10 a mais na profundidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no corretor dessa ferramenta, esse valorzinho Z aqui, e aumentar ele 1/10. Por que eu tenho que aumentar? Porque eu dizendo que ela está maior, tá? Ela vai afastar 1/10 dos posicionamentos que eu der para ela. Então, se tivesse menor, desse 29,9, faltou 1/10, eu diminuo 1/10 aqui para quê? Para que ela queira compensar isso entrando mais 1/10 na profundidade. Então é muito simples. Os ajustes das dimensões que essa ferramenta usina são feitas no X e no Z. Então nas profundidades eu faço no Z e nos diâmetros eu faço no X. Tá ok? Agora, se eu tenho alguma coisa de deslocamento com relação a uma usinagem anterior, por exemplo, aí eu posso mexer no zero peça. Porque, por exemplo, vamos supor que esse lado aqui que está dentro da placa aqui já foi usinado, estamos fazendo a segunda face. E esse comprimento aqui fosse 100, tá? Então aqui já está usinado, essa face traseira aqui está usinada. E eu faceio aqui em Z0, né? Faceio aqui, dou um Z0 para facear, faceou. Aí eu meço, ela está com 100,1, então tem que entrar mais 1/10 aqui.
mas nas medidas que essa ferramenta usina nas profundidades estão boas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e levar 1/10 para dentro o zero peça. Então eu vou lá na tabela de ponto zero e puxo 1/10 para dentro aqui. O que ele vai fazer? Todas as ferramentas vão entrar 1/10 a mais. Porque se eu mexer no preset da ferramenta para consertar isso, eu vou mexer em todas as profundidades dela. Aí eu vou consertar essa medida de 100 aqui, mas os rebaixos que ela fizer vão sair errados, porque ela vai estar fora do sincronismo com as outras ferramentas. Então a gente tem que saber bem o que vai fazer quando vai fazer um ajuste de medida. São duas no programa, quando você programa uma situação que as coordenadas são as coordenadas do desenho da peça. Então, por exemplo, a profundidade é 30, você põe lá Z menos 30. O diâmetro é 50, você põe lá X 50. Então, tudo programado conforme o que você quer realmente, e não acontece isso na hora que você mede, você deve corrigir ou o preset da ferramenta ou o zero peça. Ok? Isso em qualquer máquina CNC, em qualquer modelo, pode ser centro de usinagem, fresadora, torno, o que você imaginar de centro de usinagem em máquinas CNC, funciona assim. Ou você ajusta as medidas nos presets de ferramenta ou nos ponto zero peça. Nunca no programa. Aqui está onde eu vou pegar o valor do preset do torno. Então aquela medida X, eu vou tangenciar no rainha que você tem a ferramenta, né? O zero de referência está aqui. Aqui está a pastilha que nós vimos lá, né? Aqui está o X e aqui está o Z. Então, para mim pegar o Z, eu faço uma linha aqui, né? Tangenciando o raio da ferramenta e pego a medida Z. E depois, tangenciando aqui embaixo em X, eu pego a medida X. Ok? Quando eu programar no torno, é esse pontinho aqui, ó. É esse pontinho aqui que vai cortar. Isso quer dizer que quando eu fizer um diâmetro ou uma face, vai estar exatamente dentro do meu preset. Mas quando eu fizer uma parte em arco ou em chanfro, esse pedacinho aqui altera a medida. Esse triângulozinho que ficou aqui, ó. Porque, teoricamente, eu programo por esse ponto, mas quem executa o corte vai ser essa aresta aqui. Não vai ser o ponto que eu programei para fazer o chanfro, porque na hora do diâmetro, olha, aqui no diâmetro vai pegar essa aresta aqui, na hora da face vai pegar essa aresta aqui, então vai dar certo. Mas em arco ou em chanfro, quando ela fizer um movimento em 2 eixos sincronizados, vai dar esse problema. Então o que a gente faz? A gente faz a compensação do raio da ferramenta. Então para torno, esse rainho aqui é colocado também na página da ferramenta, esse rainho do inserto, e através de uma função G41, G42, você faz a compensação do raio dessa pontinha aqui, e aí ao invés dele usar esse ponto como referência de posicionamento, ele vai usar qualquer um dessas áreas aqui, ó, que tiver em contato. Então, conforme o lugar do contato, ele vai fazer o posicionamento dentro dessa área aqui. Aqui a vista superior no centro de usinagem, um exemplo, né? Uma área de trabalho, né? Então tem aqui a área de trabalho, o centro de usinagem. Aqui eu tenho a área de estação de carga, onde as peças são carregadas, é uma máquina centro de usinagem com 2 partes. Aqui tem uma chapa no meio entre os 2 partes de proteção, né? Para não pular cavaco para cá. E aqui eu tenho o parte da máquina, esse aqui é o parte, que é a mesa da máquina, é uma máquina horizontal, estou olhando de cima. Aqui está o fuso, que seria o nariz da máquina. Aqui seria o ponto de referência de posicionamento da ferramenta. Seria a face do nariz do fuso e o centro de giro do fuso. Então qualquer coordenada que eu programar dentro dessa área de trabalho amarela, que são os cursos, os fim de cursos da área de trabalho. Então aqui está tracejado o fuso no máximo, fim de curso em X, e aqui está o máximo, do lado de cá negativo, aqui é o positivo, aqui é o negativo do X, né? Que o X positivo está indo lá para cima, assim, ó, para lá. É o X positivo. E o Z positivo é o afastamento. Quanto mais afastar o Z, mais ele... Né? E essa área aqui seria a área de trabalho. Esse pontinho aqui, ele pode percorrer qualquer ponto aqui dentro dessa área de trabalho, mas se você
quiser sair com ele para fora, dá fim de curso. Aí a máquina dá um alarme. Assim no torno também, né? Aquele ponto R lá, se eu quiser sair com ele fora daquela área amarela, ele dá alarme de fim de curso, no eixo X, no eixo Z e tal. Então, aqui olhando de cima, a posição. Tá? Então, quando eu colocar uma ferramenta aqui na frente, eu não vou querer usinar com esse ponto, vou ter que usinar com a ponta da ferramenta. Aí eu tenho que fazer um preset para que a máquina entenda. Então, da mesma forma lá do torno, vai ter uma página para essa ferramenta. Vamos supor, a ferramenta que eu vou colocar aqui é a T8. Aí vai ter uma página da T8 que eu vou colocar o comprimento dela e o raio dela. Tá? Só que a compensação do raio só vai ser feita com G41 e G42. Se você só compensar o comprimento, ele vai ficar pelo centro de giro. Uma broca, por exemplo, não precisa compensação de raio. Uma ferramenta que vai facear também, uma face, assim, normalmente não se usa compensação. Se usa normalmente para fazer contornos. Né? Quando não tem contorno, o posicionamento é sempre pelo centro. É mais precisão para a coordenada, né? E aí fica valendo mais a compensação do comprimento em Z aqui, né? E aí ele vai colocar esse ponto na coordenada programada. Aqui a mesma vista olhando de lado, né? Aqui olhando de lado, o Z está aqui ainda, né? Então a face do Z, quando ela chegar aqui, ó, aqui está a mesa. Quando ela chegar, por exemplo, 100 milímetros aqui, dá fim de curso. Né? No outro, aqui eu tenho aqui no fim de curso, aqui, por exemplo, aqui está uma cotinha de 400, ó, e aqui está 400. Então quando eu chegar com esse ponto a X400, ele vai. Agora X400.01 milésimo, ele vai dar fim de curso. E para cá também é menos 400, porque o zero máquina que está no centro do pallet, tá? Então ele vai de X menos 400 a X400, então eu tenho 800 milímetros aqui de curso. Nessa máquina, que é um exemplo. Né? E a mesa, por exemplo, quando eu avançar isso aqui, ó, ou avanço a coluna ou avanço a mesa, tanto faz, a ordem dos fatores aí não altera o produto. Né? Então, quando eu tiver com a face, o centro de giro do pallet aqui é o zero máquina. Tá? Então estou afastado aqui, eu estou na posição máxima. E quando eu tiver com essa face nessa linha aqui, ó, que é o ponto máximo em Z, é a condição mais próxima, a condição mínima. Então, por exemplo, 150. Tá? Então, aqui é o Z0. Se a face chegasse no centro do pallet, é Z0. Mas por que não chega? Para não bater embaixo aqui, na vista lateral a gente vai poder ver melhor. Para não bater embaixo. Então, quando ele chegar a 150 do centro, ele vai dar até aí ele vai. 149.99, ele vai dar fim de curso. Tá? Então, ele vai, por exemplo, de 150, de Z150 a Z950. X400 a X menos 400. Tá? Então, fora disso, ele dá fim de curso. Agora, para mim fuzinar fora disso com a ferramenta, tudo bem. Se eu colocar uma ferramenta com diâmetro de 300 aqui, por exemplo, quando eu chegar a usinar aqui no X400, metade dela vai estar para lá, ó, vai estar 150 milímetros para cá, cortando o material também. Você pode usar nesse sentido. Tá? Agora, aqui tem a chapa. Ó. Então, esse ponto máximo aqui é para que quando você pegar uma ferramenta máxima que essa máquina comporta, não bata aqui na lateral. Então, voltando aqui na vista lateral, né? Então, nós estamos aqui a linha de centro. No Y a mesma coisa. Aqui, então, nós estamos no Y, né? Aqui é o Y120, tá vendo? Tem uma cotinha aqui, ó. O centro vai ter 120. Para quê? Para que quando ele estiver em cima aqui, ó, no Z150, por exemplo, não bata essa parte de baixo em cima do pallet, ok? E o Z ele não vai mais para lá, porque aqui embaixo tem ainda o corpo dessa unidade aqui, pode bater no pallet aqui. Então, para não bater aqui embaixo, ele vai ter Z150, por exemplo, né? Então ele vai de Z150 a Z950, tem 800 de curso, aqui tem 800 e aqui tem 800, então aqui ele vai de 120 a 920, que seria o Y920, ó, essa posição aqui, também seria o curso da máquina, que ele faz pelo ponto de referência de posicionamento da ferramenta. Mas lembrando mais uma vez, a gente nunca vai cortar com esse ponto aqui, tá? A gente vai cortar sempre com a ferramenta, por isso a gente faz a compensação de ferramenta, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Nós vimos como é que compensa a ferramenta no torno, no centro de usinagem ou numa fresadora. Então a gente vai
simular um posicionamento na máquina, que está o cone com a ferramenta na máquina, né? E pegar essa medida aqui, ó, esse comprimento H, que seria o comprimento da aresta de corte até a referência ao zero, está aqui, ó. Aquele posicionamento que nós falamos que vai percorrer a área de trabalho dos limites da máquina, está aqui. Então, dele até a face da ferramenta que a gente vai cortar é tanto. Então, eu vou pegar esse valor e colocar numa página. Vamos supor que essa ferramenta aqui é a T8, né? Então, vou lá na página da T8 e coloco esse valor aqui no H. E aqui é o raio da ferramenta, tá? Então, tem máquina que o raio da ferramenta você coloca como R. Tem máquina que você coloca como D. Tem máquina que você coloca como X. Então, depende, tá? Mas tem que saber que é o raio. Então, esse raio aqui, ele só vai ser usado quando entrar em função G41 e G42, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Enquanto isso, o posicionamento vai acontecer pelo centro de giro aqui, ó, pelo ponto aqui de referência mesmo. Tá, okay? Porque, por exemplo, essa aqui é a barra de mandrilar. Na hora que eu levar ele para um furo, eu vou dar a coordenada do centro do furo. Então esse centro aqui vai parar certinho na coordenada, porque a hora que eu penetrar fazendo esse diâmetro aqui, ele vai fazer certinho na coordenada de posicionamento do furo. Ah, então, só recordando, então, tá? Então no torno da referência até a face aqui, ó, é o comprimento Z, e daqui até aqui seria o X. Aqui pode ser que em algum comando, algum fabricante tenha, eles chamem diferente, chamem isso aqui, esse X aqui, eles chamem de H, esse de J. Isso aqui é um gerenciamento que normalmente é feito entre o fabricante da máquina e o fabricante do comando. Então é um casamento que é feito. Normalmente o gerenciamento de ferramenta é um software mais ou menos particular, não, tá? Normalmente. Às vezes tem, tá? Tem o padrãozinho deles lá, mas às vezes o fabricante não quer. Ele quer ter o gerenciamento dele. Cria um software lá e aí ele pode mudar isso aqui, tá? Não que os fabricantes não tenham, tem no comando Fanuc, no comando Siemens, tem o gerenciamento de ferramenta, que é o padrãozinho deles, tá? Então no Fanuc aqui é o H também, né? E aqui o raio é chamado de D, né? Que eles chamam de D. O Fanuc é assim, tá? Então aqui para o centro de usinagem, o preset, e aqui para a área de torno. Estou mostrando esse exemplo de ferramenta, mas serve para qualquer tipo de ferramenta, tá? Vamos supor, se fosse um bedame, eu posso ter dois corretores, né? Eu não estou com foto do bedame aqui, mas eu tenho um lado esquerdo e um lado direito do bedame. Então eu posso ter um corretor 1, o lado direito, e um corretor 2, cada um vai ter uma página e cada um vai ter uma correção. Tá? Então quando eu ativar o corretor, supor essa ferramenta T8, a hora que eu quiser o corretor da direita, eu ativo o corretor 1. Quando eu quiser o corretor da esquerda, eu ativo o corretor 2. Como realizar as medições? Para que se não se ocupe um tempo produtivo da máquina realizando as medições das ferramentas no próprio local de uso, o que é economicamente inviável, é mais interessante que a medição seja realizada fora da máquina, em aparelho de medição conhecido como preset, ou presetting, né? Então, às vezes escreve junto preset, presetter, tá? Então o mercado aí, cada um chama de um jeito, o chão de fábrica, cada um dá um, né? Que identifica as dimensões reais das ferramentas. Então, isso aqui é um exemplo de uma máquina de preset. Então aqui eu tenho uma fresa, aqui esse aqui simula o nariz da máquina. Então a fresa é colocada, aqui vem um leitor óptico, né, uma câmera, né, que vai mostrar aqui, ó, a ponta da ferramenta com a linha de medição. Tá vendo? Aqui tem uma linha e outra aqui tem outra linha. Então você zera a linha do X e do Z num ponto, né? E aí você vai tirar as medidas aqui. Normalmente tem uma impressorinha que já sai uma etiquetinha pronta. Você tira aquela etiqueta, é autoadesiva, você cola na ferramenta. Quando essa ferramenta vai para a máquina, ela já vai com a etiquetinha pronta, o operador só olha o valor da etiqueta e vai lá e carrega o valor na máquina. Não é aconselhável medição na máquina. Máquina tem que tirar cavaco. Eu prego isso aí em toda a aula. Operador com máquina parada, com o dedinho no painel, movimentando para lá e para cá a máquina, é máquina perdendo, jogando dinheiro no lixo.
Máquina tem que estar arrancando cavaco o tempo todo. Tudo que você puder fazer fora da máquina tem que ser feito. A não ser que você não dê bola de jogar dinheiro fora. Então, medição tem que ser feito fora da máquina. Ah, não, essa aqui é um equipamento muito caro. Pega um negocinho, faz uma gambiarra lá, pega um paquímetro, que mede com paquímetro, depois você ajusta o ponto na máquina, na primeira usinagem, na primeira peça, você já põe uma usinagem, você já põe tudo no lugar, que o operador ficar meia hora, uma hora lá tirando medida de peça, tirando ponto zero lá, de ferramenta, medindo o preset de ferramenta na máquina. Isso não existe, tá? Você é operador, não faça isso, você está dando prejuízo para a empresa. E você que é coordenador, não deixe que isso aconteça. Aqui está um outro tipo, né, com um sensorzinho aqui, ó, ele toca, a ferramenta toca aqui, ele já vai dar o valor, né, que é da Renichal. De raio também bate, se toca de lado, também ele te dá o valor. Aqui com laser, também, se põe a pontinha da ferramenta no comprimento, aqui ele reconhece o valor, né. Aqui é um tipo bem simples, aquilo que eu falei, ó. É praticamente um suportinho. Vou colocar a ferramenta, aqui um apalpadorzinho na ponta, aqui com um sensorzinho mecânico mesmo, né? E aqui você vai ter um leitor digital, né? Que você vai ler aqui, ó. Tá? Então existe, desse tipo aqui existem inúmeros, tudo baratinho. Às vezes o que você perde, né? Numa usinagem, você perde, você compra um aparelho desse aqui. Aqui um outro também, ó, esse aqui com câmera, né, com projetor, né, isso aqui na verdade é um projetor de perfil, né, isso aqui é da Zoller, ele projeta o perfil da ferramenta lá, e você passa a linha para cá, ele te dá tudo, e aqui tem a impressorinha, ó, que imita a etiquetinha, esse branquinho aqui é a etiqueta que está saindo. Nessa foto dá para ver melhor, aqui, ó, você está com uma fresa aqui, né, aqui é o projetor do perfil, está projetando o perfil aqui, ó. Então essa linha aqui, ó, ela pega o comprimento e essa linha aqui ela pega o raio da ferramenta. Aí ela dá os valores aqui e do lado tem uma impressora, tal, você pode imprimir isso já pronto para ir para a máquina. Legal?
Continuando então aqui com a parte dos presets, né? Então vamos para o capítulo 6.3, como aplicar as dimensões medidas no preset. A medição e as dimensões corretas dos valores enviados ao comando garantirão a melhor qualidade das dimensões finais da peça usinada. Então isso nós vimos que podemos fazer os ajustes através dos presets, né? É um exemplo de tela onde se armazenam valores encontrados nas ferramentas, torno, ferramenta estática. Então isso aqui é uma tela, um exemplo de uma tela Siemens para o torno, um torno index, né? Então aqui você tem aquela medida X, tá? E aqui aquela medida Z, né? O raio da ferramenta você coloca aqui, tá? Então aqui, por exemplo, você seleciona aqui pela lateral aqui o número T, né? No caso isso aqui a ferramenta é a T1, tá? Depois aqui você folheia as páginas das T's, né? Vai da T1 para T2, T3 assim por diante, eu volto, né? Aqui por aqui. E o D, que é o corretor. Então, cada ferramenta no Siemens pode ter até 9 corretores, vai do D1 ao D9. Tá? Então você pode ter aqui, folhear os corretores dentro de uma página de uma ferramenta. Então a T1 aqui, eu estou no corretor D1. Então eu posso, então, para essa ferramenta T1, só tem um corretor cadastrado, que é o D1. Então se eu tivesse o D1 e o D2, ia aparecer 2 aqui. D1 e o D5, ia aparecer 2 aqui, no número de corretores cadastrados. Tá? Então aqui, ó, estou na ferramenta T1, corretor 1. Então aqui eu consigo folhear os corretores. Apago o corretor, procuro um corretor, né? Crio um corretor novo. Tá? Então para isso que está na tela. Então nessa ferramenta, quando a T1 entrar na máquina e eu ativar através do processo de ativação do comando Siemens na programação, eu programar o D1, ela vai assumir os valores de comprimento, né, que é os presets, que seriam aquele valor Z e o valor X. E aqui o valor raio, para quando eu trabalhar com G41 e G42. Essa tela aqui, ó, é a tela FANUC, para centro de usinagem, fresadoras e tal. Então eu tenho aqui na parte de ajuste, eu tenho aqui embaixo, ó, eu seleciono o comprimento ou o raio. E eu vou ter todos os corretores aqui, ó. Então aqui foi selecionado o comprimento no caso, né? Então aqui eu tenho o corretor H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, vai até 999, eu posso ter 999 corretores aqui, tá? Do comprimento, então é o H. E do raio, se eu apertar aqui, vai aparecer raio aqui, daí seria o D. Então, aqui vai o valor do raio da ferramenta, tá? Então, aqui seria para ajuste, no caso, vamos supor, você quer tirar um décimo, você não precisa fazer a conta, que você põe menos um décimo aqui, ele soma a geometria que você mediu com o desgaste que você ajustou, a máquina trabalha com a coluninha da soma, então se você mandar ativar o corretor H1, ele vai ativar esse valor aqui, naquele momento, tá? Então, esse aqui é um exemplo para o FANUC. Aqui tem um outro exemplo FANUC também, né? Então tem vários, FANUC tem várias opções. Aqui, Siemens também tem. Então eu estou dando alguns exemplos, né? Então no caso aqui, ó, eu estou com a ferramenta, aqui não foi cadastrado o T ainda, mas aqui seria o T, T1, T2, T3, T4, seria o grupo da ferramenta, seria o T. E aqui o corretor, ó, o corretor H1 e o D1. Comprimento e desgaste do comprimento. Raio e desgaste do raio do corretor 1. Do corretor 1 dessa ferramenta aqui. Aí eu tenho aqui o corretor 2 dessa ferramenta, da mesma ferramenta, e o corretor 3. Aqui eu posso trabalhar até 3 corretores. Ok? Aí aqui eu coloco o comprimento medido, aqui é o desgaste. Tá? Trabalha com a soma. O raio e o desgaste, trabalha com a soma também. E aqui o terceiro corretor, a mesma coisa. Tá, num programa CNC, para a movimentação da ferramenta, programa-se o contorno da peça. Agora, isso aqui, nós vamos explicar como é que, por que você precisa ativar um corretor, tá? Para quem não entendeu ainda, para fortalecer mais ainda a ideia de que, para que serve ativar o corretor. Então,
No programa CNC, para a movimentação da ferramenta, programa-se o contorno da peça à medida desejada. Então isso aí facilita, porque você programa as cotas do desenho. Então, quando indicado o movimento no programa, quando ainda a compensação da ferramenta ainda não foi feito, o ponto de referência da ferramenta é que percorre a trajetória programada. E caso a compensação da ferramenta esteja ativada, é o comando estando informando as dimensões da correção da ferramenta pelas respectivas telas, procede-se automaticamente à correção, fazendo com que a ponta ou a tangente do raio de corda da ferramenta percorra exatamente o perfil programado. Foi isso que nós falamos até agora, né? Aqui na figura 290, que é essa de baixo aqui, observa-se um exemplo onde a ferramenta são de alturas diferentes, H1 e H2. Então, isso aqui para o mesmo processo, o mesmo programa, a ferramenta H1 tem um corretor, ela é mais longa, essa aqui é uma ferramenta mais curta para fazer o mesmo processo. Então ela percorre aqui as mesmas coordenadas, o mesmo programa. Então vamos supor, eu estava trabalhando com essa ferramenta aqui, ela quebrou e eu coloquei essa ferramenta. Então ó, tem uma diferença de corretor. Ela vai fazer o mesmo percurso, a mesma peça, com a mesma programação, só que com corretores diferentes. Então aqui dá para perceber bem o que acontece com a ferramenta, o ajuste, né? Na figura 290, observa-se um exemplo onde a ferramenta são de alturas diferentes, H1 e H2, e o perfil programado para a usinagem da peça é o mesmo. Verifica-se que o comando corrige essas alturas e processa a correção para que o posicionamento da ponta da ferramenta seja o mesmo para ambos os casos e que o perfil usinado sejam iguais. Vou explicar uma coisa melhor para não haver confusão. Esta ferramenta aqui, vamos supor, é T8. Essa aqui é T8 também. Então, foi colocado H1 aqui e H2 aqui para a gente entender que as medidas são diferentes. Mas no meu programa, quando eu for processá-lo, vai estar lá, por exemplo, T8, H1. H1 é o corretor 1 da ferramenta T8. Está lá no meu programa. Então, quando eu estiver trabalhando com essa ferramenta aqui, vão ser os valores dessa ferramenta para o H1, né? E no meu programa vai estar compensando H1. Quando essa ferramenta estragar, eu não mexo no programa, nem no número do corretor e nada. Eu vou colocar essa ferramenta, vou lá no H1 e vou colocar esses valores. Vai continuar H1. Tá? Então não muda. Não vou ter dois corretores porque tem duas ferramentas diferentes. Tá? A não ser que elas fossem gêmeas e eu quisesse colocar no mesmo processo tal. Mas aí eu teria que ter uma forma de colocar um corretor lá, tipo o corretor Coringa, que ele vai entender o corretor da ferramenta que está na máquina. Aí é outra história. Tá? Então, o normal é eu ir lá na tela do H1, vamos supor aqui é 200, esse aqui é 150. Está lá o comprimento de 200 no H1. Eu ponho 200. Terminou a vida dessa ferramenta, coloquei essa ferramenta no lugar, eu vou lá no H1 e coloco 150, que é a medida dessa ferramenta. Tá? Então não vou usar H2. Então aqui foi colocado simplesmente para você visualizar que são valores diferentes, tá? Não que no meu programa vai ser H1 e H2, as duas vão ser H1, porque elas estão sendo aplicadas no mesmo ponto, no mesmo processo, no mesmo programa. Você não teria que ficar alterando o programa, tá? Eu poderia até colocar H1 nessa, H2 nessa, só que eu teria que no meu programa, quando fosse substituir lá, mudar de H1 para H2, tá? Mas para mim não fazer isso, eu só mudo os valores, mas as duas vão continuar como H1, porque as duas são T8. Agora nós vamos falar do preset feito na máquina, coisa que é inviável, mas se não existe outro recurso, numa emergência se faz isso, tá? Isso aí é caso de emergência. Eu acho que tem que ser pensar no tempo que você vai perder para fazer isso aqui. Então, medições de preset ferramenta na máquina. Para medições na própria máquina é necessário uma distância padrão dada pelo dispositivo entre a face tocada da ferramenta e o zero máquina. H1, figura 291 aqui. Então é o seguinte, ó. Então, aqui eu tenho a mesa, aqui o dispositivo, aqui eu tenho o zero máquina, que é o G53, está no centro e na face da mesa. Preso no dispositivo eu tenho um bloco padrão, esse bloco aqui, o H1 aqui, ó, é conhecido, a distância do centro do pallet até a face aqui é uma medida conhecida. Conhecida como? Você já mediu, já fresou, já fez alguma coisa
que é um ponto conhecido, tá? Ou você já fresou ele com uma ferramenta com preset exato, né? E aí o que você faz? Você vem com a ferramenta, encosta levemente a ponta da ferramenta nessa superfície, tem aquele negócio de molhar a superfície, colocar um papelzinho ali, bem fino, e vai girando com a mão a ferramenta. A hora que a ferramenta tirar o papelzinho, fazer ele escorregar, vai na direção do papelzinho, coloca o papelzinho entre a face do padrão e a ferramenta. E aí a hora que vai chegando, vai encostando, você coloca a máquina em modo joga incremental, e a hora que chegar bem perto, você vai de centésimo em centésimo, até, quem sabe, até milésimo em milésimo, até vai girando com a mão até tirar o papelzinho. Tirou o papelzinho, você vai na tela da máquina e veja a posição atual do eixo Z em relação ao zero máquina. Que medida vai ser essa aqui? Vai ser essa medida H2. Quando você olhar lá, você está pegando a medida H2. Vai ser exatamente a distância dessa face até o centro da mesa, que é o H2. Se você subtrair a medida que você já conhece, pegar o H2 que você mediu agora, subtrair o H1, que é uma medida conhecida, que aqui é um bloco padrão já, você vai ter o H, que é o comprimento da ferramenta. Então vai sair para uma máquina horizontal. Para uma máquina vertical, é até mais simples, porque você não precisa de bloco padrão. Você tem a mesa que tem o zero em cima dela, por exemplo, né? E aí você só encosta daquela mesma forma, põe um papelzinho em cima da mesa, grudado na mesa, e vai descendo até chegar perto. Depois vai no jogo incremental, descendo de centésimo em centésimo, girando com a mão a ferramenta até tirar o papelzinho. Tirou o papelzinho, você vai olhar lá a medida que é o seu, que está na máquina, né? Qual que é a distância em relação ao zero máquina, do Z, vai ser exatamente o H, que vai ser da face do fuso até a face da mesa. Então ele vai te dar o H direto. Tem máquina que quando você faz isso, ele já leva automaticamente esse H daqui, a posição atual do Z, ele já joga lá na tabela do corretor. Legal? Conhecida essa distância, toque-se a ferramenta na superfície e observa a distância atingida em relação ao G53, que é o 0 H2, isso aqui da máquina horizontal ainda, né? Subtrai o H2 a distância H1, obtém-se o valor do comprimento da ferramenta, que eu já expliquei. Para medir o raio, consegue-se o mesmo raciocínio, tocando pela tangente, toca de lado, né? A peça, né? Ao Z da altura da ferramenta, deverá ser registrada informações e é lido diretamente no vídeo quando a ferramenta tangencia o bloco. Em alguns casos, pode-se usar instrumentos de medições tradicionais, desde certos cuidados sejam estabelecidos, como, por exemplo, a primeira peça produzida com sobremetal e efetuar a medição e promover os reais reajustes da medida, que então realizará acabamento final da medida certa. Então, o que você faz aqui? Quando você mede e não tem certeza que está certo, deixa um pouco mais afastada, põe naquela parte de ajuste, põe 3 décimos a mais, ou meio milímetro, e usina uma peça. Depois na próxima peça você efetua o ajuste. Você vai estar próximo da medida e não vai ter perigo de matar a peça nem trombar a máquina. Aqui quando vai fazer a medição de lado que estava falando, né? Então você toca uma superfície conhecida em X, né? Colocando um papelzinho aqui também daquela mesma forma e aproximando aqui em X. Esse R2 aqui tem que ser conhecido através de uma usinagem anterior, de uma ferramenta conhecida, de um bloco padrão ou de um apalpador, alguma coisa assim aqui. Aí você vai tocar de lado numa superfície conhecida, pode ser um dispositivo até da peça, e aí você vai tendo essa medida. Quando você encostar aqui e tirar o papelzinho, vai girando na mão, de milésimo em milésimo, aqui até tirar o papelzinho. Quando você olhar lá na máquina a posição do eixo X em relação ao zero máquina, você vai pegar o valor do que? Do R1. Vai aparecer lá na tela. Então você subtrair o R1
menos o R2 vai dar o valor do R, que é o raio da ferramenta, e você vai usar ele lá. No torno. No torno você pode fazer o seguinte: mede com o paquímetro, meio de forma grosseira, e deixa um valor de sobra, né? Coloca o X50 e dá uma passada usinando, né? Aí você vai medir. A medida que der de diferença, você, claro que vai usar metade, porque quando você torneia e tira uma profundidade de meio milímetro de profundidade, na verdade você está tirando 1 milímetro, né? Então, dependendo da diferença que você mediu para que você colocou na ferramenta, você faz o ajuste. Então, vou dar um exemplo. Ele vem torneia, põe X50, dá 50,2 de diâmetro. Então, isso quer dizer que você precisa tirar 2 décimos no diâmetro. 2 décimos no diâmetro, você tem que aprofundar 1 décimo a mais na ferramenta. Para aprofundar 1 décimo a mais na ferramenta, você vai naquele valorzinho X que você mediu com o paquímetro lá e tira 1 décimo dela. E aí você dá outro passo. Vê que ficou certinho, então você acertou já a medida do X. O Z, você faz uma medição também no paquímetro e manda fazer um rebaixo, mais ou menos aqui, assim, tira um 10 milímetros, por exemplo. Você põe Z menos 10. Aqui vamos supor que aqui seja o Z0, né? Passei aqui no Z0 e aqui põe menos 10. E daí você dá um Z menos 10. Se, vamos supor que deu 10,1, entrou 1 milímetro a mais. Então o que você precisa fazer? Na outra vez, afastar 1 milímetro. Então, para você afastar 1 milímetro, você tem que aumentar 1 milímetro no preset da ferramenta. 1 décimo no preset da ferramenta. Tá? Então, quando você diminui a ferramenta, tanto em X como em Z, ou no H, lá em cima, no centro de usinagem, isso serve para qualquer ferramenta, rotativa ou fixa. Quando você diminui, o valor que você diminuiu no preset é o que ela vai entrar mais na próxima rodada. Quando você aumenta, o que você aumentar no preset é o que ela vai afastar naquela usinagem na próxima passada. Tá? Então, quando você quiser entrar menos com a ferramenta, você aumenta a ferramenta. Quando você quer comer mais com a ferramenta, você diminui a ferramenta, daí ela entra mais e come mais. Então, o valor que você aumentar ou diminuir é o que vai afastar ou aproximar mais para comer mais, ok? Então, aqui são os... Nós já falamos aqui na parte dos corretores lá, né? Então, aqui, ó, para a máquina, esse aqui é um detalhe do torno, tá? Então, quando você vai fazer a compensação do raio da ferramenta no torno, ele precisa saber em que quadrante está esse raio aqui, ó, tá? Então, ó, esse aqui é o tipo de quadrante que ele vai compensar. Então, ó, é o tipo 3, ó. Essa ferramenta aqui, ó, está nesse quadrante aqui, ó. Exatamente aqui, ó. É o tipo 3. Tem uma tabelinha, ó, quando está com torre traseira, quando está com torre dianteira, que a torre está para cá. Então, quando aquela parte amarela está para lá, ou quando a parte amarela está para cá. Aí o que está entre parênteses é o valor que você tem que colocar no preset da ferramenta. Tá? Então, uma ferramenta que está comendo nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Nesse sentido, para a traseira é o 4. Tipo 4. Tá? Esse aqui é o tipo de corte da ferramenta. Lá, ó, tipo de ferramenta. Usinagem após o centro. Tá? Então, essa tabelinha ela é muito importante. Se você está com uma ferramenta mais ou menos desse tipo, ela é tipo 8 para a traseira e tipo 6 na dianteira. Esse tipo aqui é o que mais usado para corte, né, na traseira, ela é o tipo 3. Agora, se ela for para cá, ela é tipo 2. Tá, aqui é tipo 4, assim por diante. Tá? Então, isso aqui vai funcionar para compensação do raio. Aonde aplicar esse número aqui, ó, 6, 8, 4, tal? Naquela tabela do torno. É aqui, ó. Seria aqui, ó, a posição dos corretores. Aqui é tipo 2. Ó. Você vai colocar aqui o tipo, ó, a posição dos corretores. Tipo 2. Refrigeração, ferramenta de refrigeração interna.
Ferramenta com refrigeração interna. O sistema de refrigeração é importantíssimo por evitar o aumento da temperatura na região de corte e reduzir o atrito entre a ferramenta, a peça e o cavaco. E devido à sua importância na usinagem, este é um fator muito bem observado na aplicação de máquinas CNC. Em diversas máquinas, principalmente centros de usinagem, a refrigeração é feita em alta pressão e embutida na própria ferramenta. Isso é importante principalmente por haver uma aplicação direta do refrigerante na região de corte, enquanto a vantagem de alta pressão que auxilia a expulsão do cavaco da região de corte, além de retirar o calor da região na mesma velocidade, aumentando a vida da ferramenta, evitando quebras e desgastes. A figura 293 é um exemplo de refrigeração interna. Então aqui, ó, tá por dentro da ferramenta, está saindo bem no bico de corte o jato de corte, né? Uma ferramenta de torno, no caso aqui. Aqui uma ferramenta rotativa, né? Então você pode ter pelo centro ou pela lateral, tá? A forma A pelo centro, forma B pela lateral. Ou AB, tem máquina, por exemplo, a Heller, ela tem o sistema AB. Você pode entrar tanto por ferramenta pelo centro como pela lateral, ela é automática. Aqui um exemplo do torno que ele solta também de lado, aqui às vezes não é por dentro que solta de lado, né? Tem nomenclatura de forma aqui, fabricante e ferramenta, que usa outro código, não usa forma A e forma B, usa forma AB, AD e B. Ó. Isso aqui é uma norma de um fabricante, né, que diz que a forma A ele é fechado, não sai nada, a forma AD sai por dentro e a forma AD mais B sai por fora e por dentro. Tá? Então, aí é a questão da norma aí. Existem refrigeração tipo ducha, que joga água por cima, que tem refrigeração externa e a refrigeração interna da ferramenta para aliviar o corte, tá legal? Generalidades. A administração e gerenciamento de ferramentas das máquinas normalmente é personalizado pelo fabricante. Cada um desenvolve um software adequado para a sua necessidade. Isto muda muito a parte operacional da máquina. Os comandos CNC, a função T, define a individualidade de cada ferramenta utilizada no processo. Em alguns fabricantes, o número T da ferramenta é correlacionado ao local da ferramenta na estação de carga e no armazenamento da mesma. Então tem torno, por exemplo, que é o número da torre que você coloca, você não precisa nem nomear a ferramenta, você colocou a ferramenta no lugar 1 da torre, ela já é a T1, vamos supor, tem 12 lugares, o que você colocar lá é o T, se você quer colocar no lugar 5, ela vira T5, tá? Esse aí seria um lugar já definitivo, mas muitas máquinas, a maioria das máquinas não tem esse vínculo, tá? Em tornos, retificadoras, cilíndricas e similares, as ferramentas são armazenadas em locais definidos como torre, porta-ferramentas ou gangue. Podem ser traseiras ou dianteiras. Os locais são definidos por números. Existem alojamentos fixos e acionados. Então, no torno, você tem um lugar que é fixo, a ferramenta não gira, e os acionados, que a ferramenta tem um motorzinho lá que faz acionamento. Nós já falamos disso, né? E a numeração também, tá? Às vezes a numeração não tem nada a ver com o lugar. Eu posso colocar uma T8 no lugar 2. E a minha máquina vai ter que gerenciar, tá? A ferramenta T, chamada para o trabalho, é posicionada pelo giro da torre ou pelo posicionamento final, no caso de uma gangue. Então, a ferramenta, quando você chama ela para trabalhar, ele gira a torre ou posiciona a ferramenta adequada. No caso aqui, se eu tenho uma torre desse tipo aqui, e aqui é o lugar que a ferramenta vai cortar. Então, vamos supor que essa ferramenta aqui é a próxima, essa aqui seja T10, e essa aqui é T1, estou trabalhando com a T1. A hora que eu chamar a T10, ele vai girar essa torre posicionando a T1 aqui no lugar de corte. Tá? Se é tipo gangue assim, o que ele faz? Eu estou trabalhando com essa aqui, chamo aquela ferramenta, ele vem com aquela na posição para trabalhar. Tá? Aqui é tipo torre, né? Tipo castelo, né? E aqui tipo revólver. Então, esses são os tipos de fixação para torno.
Em centros de usinagem, fresadoras similares, as ferramentas são armazenadas em locais definidos como magazine. Tá? A maioria das fresadoras não tem magazine, troca manual, né? Mas centros de usinagem, que é o que diferencia praticamente, é uma fresadora do centro de usinagem. Mas se eu quiser colocar o magazine numa fresadora, eu posso, e ela vai continuar fresadora. Por isso que eu digo que pode ser adaptado. Né? Os locais são definidos por números, então a numeração é o endereço da ferramenta. Tá? Então, aqueles números da torre, do torno, ou o número do magazine é o número do endereço da ferramenta. Não tem nada a ver com o número da ferramenta, exceto aquelas condições que eu já falei, né, que é vinculado o número da ferramenta com o lugar. Podem ser equipadas com magazines de correntes, de cassetes, de prateleiras e de pratos. As ferramentas são gerenciadas os magazines de acordo com o tipo construtivo, com codificação fixa ou codificação variável no lugar ou ainda codificação mista. A seleção de ferramentas chamada é feita por quase sem exceção, as ferramentas são trocadas de forma totalmente automática. Tá? Então, isso aí é quase que praticamente. Né? Nas máquinas aparece o seguinte sistema de troca de ferramenta. Agora vamos falar das trocas de ferramenta. Como é que são feitas as trocas? Aqui são os tipos. Então eu tenho garra dupla. A garra dupla é o mais usado, né? Garra dupla. Troca tipo picape, direto no magazine ou direto no fuso. Também é muito comum.
troca tipo picape direto no pallet de peças. Então é uma coisa que já é especial, às vezes é colocada no dispositivo e tal, mas é usada também, muito menos, né? São casos mais especiais, né? Troca manual, tipo picape, parafuso. Então manualmente o operador vai, tira uma ferramenta e coloca outra. Isso aí também é muito usado também em máquinas mais, nas fresadoras, né? E máquinas mais antigas que não tem o magazine. E por último, a troca de cabeçote, a troca a frente inteira da máquina. São máquinas especiais, máquinas que são meio determinada, uma determinada linha fixa, né, de usinagem. Bom, com isso nós concluímos aí essa fase do preset. Nas próximas aulas vamos ver agora como que nós vamos fazer a compensação via programa, tanto na aula FANUC. Eles vão ter duas aulas distintas agora, porque o FANUC e o Siemens são diferentes, as formas de fazer a compensação, tá? Então vamos ter uma aula para o FANUC e uma aula para o Siemens, que seriam as duas próximas, as aulas 16 e a aula 17, tá bom? Então até a próxima aí, um abraço a todos.